Muito bem, vamos lá. Então nós estávamos estudando sobre Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe da terra. E vamos lembrar aqui, não dá pra gente recapitular tudo, porque é muita coisa. Mas vamos dar uma resumida muito rápida. Nós vimos que a primeira besta de Apocalipse 13, a que sobe do mar, é o papado romano. O papado romano, que é o sistema maior do catolicismo apostólico romano, tendo como o Papa, no momento, qual é o Papa? O Papa Francisco, né? Tendo no momento o Papa Francisco como cabeça desse sistema, né? O papado romano, aí tem o Papa, tem os cardeais, os bispos e assim por diante. E nós estamos vendo até o momento que a segunda besta é quem? Os Estados Unidos da América do Norte. E nós vimos que os Estados Unidos surge no cenário religioso logo quando a primeira besta leva sua ferida de morte. Lembra-se o Papa Pio VI, nas guerras napoleônicas, em 1798, ele foi aprisionado. Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier entrar lá no Vaticano, prendeu o Papa e tempos depois o Papa morreu. Cumpriu-se a profecia de Apocalipse 13, versículo 3. Viu uma de suas cabeças como ferida de morte. Ali começa a surgir, praticamente ali, a segunda besta. Lá na América do Norte, um pedaço de terra não povoado ainda, e no silêncio da terra esse poder começa a surgir. Nós estudamos tudo isso, né? Eu estou apenas resumindo. Só que os Estados Unidos surge como o país da liberdade religiosa, contrário àquilo que vinha sendo então ensinado pelo papado, quando era a união entre igreja e Estado. E isso resultava em intolerância religiosa, em perseguições. Por quê? Porque todas as vezes, a história mostra, todas as vezes que o Estado interferiu na religião, todas as vezes que o Estado legislou a religião, tá certo? Houve intolerância religiosa. E isso sempre prejudicou as minorias, tá? Os Estados Unidos surgem como um cordeiro, lembram-se disso? A besta que sobe da terra parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. E aí tem a questão da imagem da besta. Nós falamos sobre isso, não é verdade? O que seria a imagem da besta? A besta que sobe da terra Estados Unidos, em algum momento da história, ficaria parecida com o papado romano. Mas como assim? Como que os Estados Unidos seria, ou teria características do papado, sendo que é um país da liberdade religiosa, sendo que na Carta Magna da Constituição Americana lá reza que o Estado não vai interferir na religião e nem a religião no Estado, que é separação. Mas conforme as coisas vão acontecendo no mundo, e já estão acontecendo, meus queridos, vocês podem escrever o que eu estou dizendo aí. Pode ser que não aconteça isso agora. Pode ser que eu até morra e não veja isso acontecer na minha geração. Embora eu creia que a minha geração é a que verá Jesus voltando, tá? Mas pode ser que isso não aconteça. Mas você que é de uma geração mais novinha aí, ó, um dia você vai lembrar, até porque você está notando agora, né? Um dia você vai lembrar do que eu falei. Os Estados Unidos da América do Norte, mais cedo ou mais tarde, irá se divorciar dos seus princípios constitucionais. E o Estado vai interferir na religião naquele país. E você sabe do ditado, né? O que é bom para a América é bom para o mundo. E assim como houve intolerância religiosa na época do papado, começará a haver intolerância religiosa agora também, quando os Estados Unidos forçar toda a terra a adorar o papado. Porque na verdade os Estados Unidos levará toda a cristandade a aceitar um novo pacto mundial religioso. E quem será o cabeça ou líder máximo desse sistema? O papado romano. Não sei com qual papa, pode ser com o Papa Francisco enquanto ele está vivo. Se não acontecer na época dele, vai acontecer na época de outro papa. E como eu falei, isso pode ser uma utopia para você no momento, mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Porque nós estamos vendo que as profecias estão se cumprindo, meus queridos. Nós estamos vendo e observando. Eu até falei que hoje eu ia trazer algumas notícias. Pode ser que não dê tempo de trazer ainda hoje, porque eu ainda tenho uma outra matéria para trabalhar aqui, tá? Então o que acontece? Vai acontecer isso no momento apropriado, no momento em que Deus permitir que aconteça. E os Estados Unidos, muitas pessoas têm observado isso, inclusive pessoas que conhecem da área da história, da área da economia, da área da política, da área da religião, que os Estados Unidos não é mais aquele país da liberdade como já foi em tempos passados, não é mais. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então nós vimos, por exemplo, o número 666. Nós vimos ali no versículo 18 de Apocalipse 13. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Quem é a besta? Papado romano. Pois é o número de homem, ó. Bem, lembra, é o sistema e tendo sempre um personagem como cabeça do sistema. Número de homem, não é número de mulher, viu? É número de homem.
Ora, esse número é 666, 666. Então, 666, este número interessante, queridos e queridas, é um número místico. Representa um sistema, em vez de um indivíduo em si. Então, é as duas coisas, tá? É o sistema e o indivíduo fazendo parte do contexto. E interessante que, como é usado num sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal, tá? Porque o Apocalipse é simbólico. Aliás, 95%, tá? Para quem gosta de teologia, no contexto da escatologia, 95% do que você lê no Apocalipse, você não entende como se lê. Apenas 5% entende-se como se lê, tá? Mas o próprio Apocalipse explica ele mesmo. E como nós temos dito aqui, usando o método que o próprio Cristo usou, que é o método historicista, nós vamos identificando, não é, a essência dessas profecias. E vamos ir começando a entender as profecias. É interessante também que os antigos diziam que Deus opera pela matemática. Os antigos diziam isso. Sua religião era uma mistura de religião, astrologia, alquimia, ciências físicas, mentais e matemática também. E a astrologia antiga, ela dividia o céu estrelado em 36 constelações. Sabiam disso? 36 constelações. E estas eram representadas por diferentes amuletos, inclusive, chamados Sigila Solis, ou seja, o selo solar, tá? Esse é o significado. E os amuletos revelavam a veneração que os antigos tinham, sabe pelo quê? Pelo Deus Sol. Olha que interessante, o Deus Sol. Tem uma matéria, inclusive, por trás desse negócio aqui, que eu vou ver se eu ainda falo, né? Acho que mais para domingo que vem mesmo, essa questão do Deus Sol. Porque é aquilo que a gente chama da cerejinha do bolo, né? Porque a nova ordem mundial, ela é como se fosse um bolo. Então, nesse bolo você tem uma nova ordem econômica, porque a economia do planeta, ela vai quebrar. Ela está a ponto de quebrar. Nem as pessoas que entendem de economia e que inclusive não são cristãs, tá certo? Ou melhor dizendo, até essas pessoas que não são cristãs e entendem muito de economia, as pessoas mais proeminentes aí do meio econômico, elas mesmas estão dizendo e admitindo que mais cedo ou mais tarde a bolha econômica do planeta vai estourar e vai vir a mãe de todas as crises. A mãe de todas as crises. Inclusive, já estão dizendo que está para vir uma grande crise econômica nos Estados Unidos, maior que a de 2008, e que será a mãe de todas as crises. Mas, na verdade, por detrás disso, a gente sabe que há uma conspiração para provocar o caos. Não sei se vocês já ouviram falar da ordem do caos, não é? A questão da tese, da antitese, da síntese. Então você provoca um problema, há uma reação e aí vem a solução, né? Então tem o problema, aí vem a reação. A população fica desesperada, a população pede por mudanças, a população quer continuar pagando o carro que ela financiou, a população quer continuar pagando o prédio que financiou, a população quer continuar mantendo o seu padrão de vida. Então, tudo bem, então nós vamos dar a solução. Mas essa solução aparentemente será boa, mas será contra os princípios essenciais da palavra de Deus. Porque Satanás, ele vai dominar o planeta um pouquinho antes da volta de Jesus. E na mente dele, do diabo, ele pensa assim, ai daquele que desobedecer, não é, as minhas regras. Porque a vontade de Satanás é exterminar o povo de Deus. E aonde está o povo de Deus? O povo de Deus está em todas as igrejas. Deus tem o seu povo em todas as denominações. E aqueles que por si mesmos estudarem a palavra, pedindo a guia do Espírito Santo, eles vão chegar a toda a verdade. Amém? A Bíblia diz, o Espírito Santo vos guiaria a toda a verdade. Então, meus amigos, o Sol, o Deus Sol, será, digamos assim, a cereja desse bolo. Porque no bolo, como eu falei, tem uma nova ordem mundial, econômica, religiosa, que mais que poderíamos dizer, social, né, política e assim por diante. Mas a cerejinha do bolo é a questão do Deus Sol. O que seria esse Deus Sol? Então a gente vai estudar isso aí depois, tá? Então vamos analisar aqui algumas questões. Lembra-se que nós falamos? Os amuletos revelavam, melhor dizendo, a veneração que os antigos tinham pelo Deus Sol. Olha que interessante, Vicarius Filii Dei, tá? É uma palavra em latim. É um título muito comum usado pelo Papa, tá? Inclusive os papas mais antigos, especialmente na época das Inquisições e tudo mais, eles usavam muito isso daí. Há declarações assim. Lembra que nós estudamos sobre blasfêmias? Vocês se lembram?
naquela parte que tem aqui alguns documentos católicos, inclusive, onde eles colocam o Papa como uma espécie de um Cristo mesmo, oculto sob o manto de carne, podemos dizer assim, né? Que o Papa tem essas prerrogativas. E essas prerrogativas, queridos, só cabem apenas a Deus. Porque nenhum ser humano é divino, apenas Deus é divino, né? Porque só Deus tem vida em si mesmo. Só Jesus tem vida em si mesmo. Só o Espírito Santo tem vida em si mesmo. Nenhum outro ser humano tem vida em si mesmo, né? Então é interessante nós entendermos essas questões. Então, vamos analisar aqui algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui algumas publicações católicas sobre alguns títulos que o papado romano leva. E nós vamos notar que fazendo uma matemática vai dar exatamente 666. Olha que coisa interessante. Olha só, o título do Papa de Roma é Vicarius Filii Dei. O que é Vicarius Filii Dei? O vigário filho de Deus. Inclusive, um dos outros títulos dado aos papas é o pontífice, né? Não sei se quando vocês ouvem assim uma reportagem se referindo ao Papa, no caso agora o Papa Francisco, que é um Papa muito carismático, né? Muitas pessoas têm gostado dele, até evangélicos, protestantes, tem assim se impressionado com esse Papa, né? E sabemos que ele é um Papa jesuíta, né? E para quem conhece sobre os jesuítas sabe que eles não são de brincadeira. Então olha que interessante. Pontífice, sabe qual que é o significado disso? Pontífice é no sentido da ponte, a ponte que liga. Olha só, isso é uma blasfêmia. É como se o Papa nos ligasse a Deus. Isso é uma blasfêmia, né? Isso que eu estou falando aqui pode soar como uma coisa assim muito dura para você. Especialmente você que de repente é um querido e amado católico ou católica. Tá? Mas eu não estou aqui pregando placa de igreja, amém? Eu estou passando uma informação para você. Jesus ama muito você. Eu lembro de uma história, antes de eu começar a fazer agora aqui o cômputo do 666, eu lembro de uma história que é verídica, viu? Um professor de história católico, ele leu um livro uma vez de uma autora, onde essa autora ela fez uma análise histórica, tudo dentro da história, não foi nada da boca dela. Ela foi lá, nada mais nada menos, ela foi nas fontes de outros historiadores que já tinham escrito sobre o assunto, e ela elaborou um livro, e nesse livro ela vai mostrando tudo aquilo que o papado romano fez na época da Idade Escura, na época da Inquisição, as perseguições, o tanto de pessoas que esse sistema matou, levou a fogueira, a forca e assim por diante, né? E esse professor, e sabe que a maioria dos professores de história, eles são assim, casquinha de ferida, né? Então, porque eles gostam de estudar mesmo, né, e tal, e se mostrar, não, tá na história, tá nos anais da história, aquela coisa, né? Contra fatos não existem argumentos. Aí ele comentou assim, que ele comprou esse livro com um colportor. Colportor é o nome dado àquelas pessoas que vendem literaturas cristãs, né? Aí um dia ele encontrou esse colportor. Essa é a história verídica, encontrou ele. O colportor ficou até com medo, falou, ih, rapaz... O rapaz agora vai falar um monte pra mim, né? Porque o dia que ele comprou o livro, ele levou e deve ter lido em casa, né? E o livro deve ter massacrado a religião dele, porque ele era católico. E quando ele encontrou o comportor, ele falou, rapaz, você me vendeu aquele livro lá? Eu queria dizer uma coisa pra você, aquele livro lá descia a madeira na minha religião. Descia a madeira na minha religião. Eu fiquei com vontade de desganar você. Eu fiquei com vontade de te esganar, rapaz. Mas você sabe o que eu fiz? Eu sou professor de história. E eu fui pesquisar nas literaturas e batia tudo. Batia com tudo aquilo que eu tinha pesquisado. Então eu queria que você me vendesse mais um livro desse aí. Aí o comportor falou, vendeu mais um. Então, isso aqui, pessoal, é fato, tá? É fato. Então, o Tito Vicarius Filii Dei, no livro católico, ó, eu não sou bom no inglês não, mas eu vou arranhar aqui, tá? World Sunday Visitor. 15 de novembro de 1914, tá? Literatura católica. Tá certo? Traz esse título lá no livro deles lá. É que eu tô aqui no rádio, você não tá enxergando, claro, mas você pode ter uma noção, tá? Vicarius Filii Dei. Então, V-I-C de cachorro, né? A de Alexandre, R de rato, I de inteligente, V de vida, é que tem tantas opções, e S de sapo, tá certo? Então, ó, o V de vida vale 5. O I de inteligente vale 1. O C vale 100. Isso em algarismos romanos, tá? Algarismo romano, que é uma frase em latim, tá? Então o cômputo aqui é em cima do contexto do latim, que seria o algarismo romano. Repetindo, o V 5, o I 1, o C 100, o A não vale nada, tá? Não tem validade, o R também não tem, o I vale 1 de novo, o V 5 de novo e o S nada, tá? Então vai fazendo as contas aí, ok?
Fili, F de faca, não vale nada. I de inteligente, 1, de novo. L, vale 50. O I, vale 1. O I de novo, porque é fili, com 2 Is, né? Vale 1 também de novo, tá? Você tá anotando aí direitinho? Depois o Dei, então, porque é vicarivis fili Dei. Dei, o D vale 500, o E não vale nada e o I vale 1. O total, quanto que deu aí? 666. Olha lá, 666, tá? Então é interessante essa questão. Mas existem outros títulos também. Existem outros. Por exemplo, outros títulos trazem resultados semelhantes. A língua sagrada da Igreja Católica é o latim, como a gente já comentou. A palavra do grego antigo para homem que fala latim é lateinos, tá? Lateinos. Vamos ver aqui o cálculo dessa frase lateinos. L-A-T de tatu, E de elefante, I de inteligente, N de navio, O de obrigado e S de sapo. Então, ó, o L vale 30, o L, tá? O A vale 1. O T de tatu vale 300. O E de elefante vale 5, o I vale 10, o N de navio 50, o O vale 70 e o S 200, tá? 30 mais 1, mais 300, mais 5, mais 10, mais 50, mais 70, mais 200. Vai dar quanto? 666, tá? Então olha aí, o Vicarius Filii Dei, 666, o Lateinos, 666. Interessante que a Igreja de Roma também tem sido chamada de o Reino Latino. Isso é fato histórico. E em grego, né? No caso, em grego, o reino latino seria o seguinte, ó. Não sei se eu vou soletrar corretamente aqui, né? Seria HE, né? Ri, seria acho que assim que soletraria, não sei, né? Posso ser leigo aqui no caso, mas seria HE. Então, vamos colocar novamente o seguinte, ó. Ri, HE, Latine, Basileia, tá? Ri, Latine, Basileia. Mas vamos ser mais práticos. O H de homem vale 0, não vale nada. O E de elefante vale 8. Latine agora, o Latine, né? L vale 30. O A vale 1. O T de tatu, 300. O I, 10. O N de navio, 50. E o E, 8. Basileia, que é o B de bola, 2. A de Alexandre, 1. S de sapo, 200. I de inteligente, 10. L de laranja, 30. E de elefante, 5. I de inteligente de novo, 10. A de Alexandre, 1. Tá? Então, você somando tudo isso, né? 8 mais 30, mais 1, mais 300, mais 10, mais 50, mais 8, mais 2, mais 1, mais 200, mais 10, mais 30, mais 5, mais 10, mais 1, dá 666. Tá bom? 666. Interessante também que quando o braço italiano da igreja cristã forçou a sua ascensão ao poder e buscou controlar a igreja, tá? Ele tornou-se a Igreja Católica Romana, ou a Igreja da Itália. Interessante isso. E em grego ela foi chamada de Italica Ecclesia. Itálica com K, tá no final. Itálica com K. Ecclesia com 2 Ks também, tá? Então, a frase itálica, o I vale 10, o T 300, o A vale 1, o L 30, o I 10, o K 20 e o A 1. Tá? 10 mais 300, mais 1, mais 30, mais 10, mais 20, mais 1. Eclésia, com 2 Ks, lembrando. Eclésia. O E vale 5, o K vale 20, o K de novo 20, o L 30, o E 8, o S 200, o I 10 e o A 1. Essa soma toda dará 666 também. Então é interessante que algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas já fizeram a soma de outros nomes e também deu 666. É verdade. Né? É verdade. Há outros nomes, e eu posso comentar isso no programa depois aí, porque infelizmente o horário já está batendo ali para terminar praticamente. Mas interessante que o contexto do 666 aqui apresenta o quê? Um poder político, religioso, intolerante, que perseguiu e que vai perseguir de novo. Então, essa questão do 66 no contexto dos títulos que o papado romano leva, tá? Faz parte, né? Ou seja, é um dos pormenores de todo um contexto. Porque, de fato, outros nomes podem dar 666 também. Pode ser que se pegar meu nome aí,
Pode dar 666, já pensou? Pega meu nome, é Alexandre Bernardes Correia. Opa, deu 666, o Alexandre é o anticristo. O Alexandre da Rádio Musical é o anticristo. Já pensou? Mas eu não sou, eu não tenho nada a ver com nenhum poder religioso, eu não persegui ninguém, eu não matei ninguém, eu não reinei durante 1260 anos. Vocês estão entendendo a essência da coisa aqui? Então esse 666, dentro desses títulos, é um dos pormenores de todo um contexto profético que, infelizmente, historicamente, vai cair no colo do papado. Então, na semana que vem, a gente vai analisar que eruditos gregos testaram nomes de cerca de 400 outros reinos, nenhum dos quais apresentou o número 666. Nesse caso, sim, já expliquei. Vamos falar um pouquinho sobre Babilônia. Quem é Babilônia? Semana que vem eu termino de vez isso aqui, viu? Ufa, né? Vamos acabar de vez isso aqui. Semana que vem. E nós vamos explicar qual a diferença entre o número 6 e o número 7 na palavra de Deus. Qual a diferença? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu queria fazer aqui um apelo antes de terminar. Eu espero que você tenha gostado do estudo, tá? Aqui o estudo não é nada pessoal contra ninguém, contra a igreja de ninguém, contra nenhuma pessoa. Apenas fatos. E eu tenho certeza, e sempre digo isso, que a maioria das pessoas sinceras, e que na última hora, quando entenderem o chamado daquele quarto anjo de Apocalipse 18 que ilumina toda a terra, vai dar ouvido à verdade e vão sair do engano e abraçarão toda a verdade, né? E a maioria deles, viu? A maioria deles estão lá na Igreja Católica. A maioria deles. Deus tem seu povo lá, tá?